Olá, irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão do Ministério da Palavra na voz das mulheres. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho, refletir sobre o segundo domingo do Advento. A liturgia desse segundo domingo do Advento nos convida a refletir sobre a vinda do Messias e a reconciliação da humanidade. Na primeira leitura, retirada da profecia de Isaías, são acrescentadas as características do Messias que brotará do tronco de Jessé. Ele vai reconciliar a humanidade. Os inimigos naturais serão reconciliados em uma nova forma de se relacionar, do ser humano entre si, do ser humano com a natureza. No reino animal, os animais e seus inimigos naturais viverão de maneira pacífica. Na segunda leitura, retirada da carta aos Romanos, Paulo nos exorta sobre a importância das Escrituras no acolhimento mútuo entre aqueles que professam a fé em Cristo. O acolhimento praticado entre os cristãos tem sua origem no acolhimento de Cristo à humanidade. Jesus cumpriu as promessas feitas aos judeus, salvando os pagãos, usou de misericórdia. No Evangelho segundo Mateus, o profeta João Batista é apresentado nos lembrando as grandes figuras proféticas do Antigo Testamento. Suas palavras são fortes e cortantes, suas ações são significativas. Ele vai ao deserto, lugar de encontro com Deus, lugar onde o povo foi posto à prova, onde teve que aprender a se comportar diferente dos outros povos que não seguiam o Deus de Israel. Suas vestes revelam sua opção de vida, elas são simples e austeras. O profeta não tem medo de falar diretamente aos fariseus, aos saduceus, aqueles que se consideravam os puros e santos, que se consideravam os verdadeiros intérpretes da lei. João Batista fala que o tempo exige uma nova maneira de agir. É necessário, é urgente a conversão, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade. Cada um deve produzir frutos de conversão. Não basta fazer de conta que se converte com palavras, é preciso agir. Não basta se confiar na pertença ao povo eleito, é preciso assumir uma nova vida em Cristo. E agora a gente vai olhar um pouquinho mais de perto cada uma das leituras. A primeira leitura, tirada de Isaías 11, do 1 ao 10, o profeta Isaías, nesse texto, ele nos traz um grande poema messiânico. Ele está na primeira parte do livro, atribuído ao profeta Isaías. Os temas principais desse poema são o Messias descendente de Davi, do tronco de Jessé, pai de Davi. A justiça como fundamento da paz universal. O Messias virá desse tronco, ele terá o Espírito do Senhor, ele será o ungido. Ele terá sabedoria e discernimento. Estamos diante de um novo paraíso, uma nova oportunidade para a humanidade viver reconciliada em plenitude na presença de Deus. É uma sociedade humana ideal, governada por um justo que julga os pobres com justiça. Suas armas são o conhecimento profundo do seu povo e o desejo de salvação para todos os que viveram oprimidos até esse momento. Nesse mundo ideal, os animais também vão experimentar reconciliação com seus inimigos naturais. O mundo animal encontrará harmonia entre os seus habitantes. A intimidade da humanidade com o mundo animal, representada pelo antagonismo entre a mulher e a serpente, lá do livro de Gênesis, também chegaram ao fim representado pela criança que porá a mão no esconderijo da serpente. A presença do Messias instaura um novo tempo, onde as relações todas serão reconciliadas e se darão de maneira nova. É preciso estar atento e aberto para viver nesse novo tempo que se aproxima. Ele estará aberto para todos os povos que desejam participar desse novo modo de viver. Já na segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, do 4 ao 9, nos chama a atenção quando Paulo diz que devemos nos acolher mutuamente, como o Messias nos acolheu. Ele lembra que o Messias é o cumprimento da promessa aos judeus em virtude da aliança feita com o povo de Israel.
mas lembra que Deus olhou com misericórdia para os pagãos e decidiu salvá-los. O Messias, Jesus, no seu tempo, reconcilia com sua vida judeus e pagãos, mostrando para o mundo que é possível derrubar esse muro de separação e promover a reconciliação e o acolhimento mútuo. O Evangelho, segundo Mateus, capítulo 3, versículo do 1 ao 12, nos apresenta de maneira bastante forte a figura de João Batista, que nos remete às figuras dos grandes profetas, em especial o profeta Elias. O que os profetas viram e profetizaram agora é apresentado por João, que faz a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Várias imagens e símbolos nos remetem à caminhada do povo com Deus e à aliança no Sinai. João vai ao deserto para pregar e anunciar que um novo tempo se aproxima. É necessário um novo modo de proceder, de agir. É preciso se arrepender, mudar de vida. Ele se dirige diretamente aos fariseus e saduceus, grupos religiosos oficiais dentro da religião judaica, que se consideravam superiores ao resto do povo e merecedores dos benefícios divinos. João é duro com eles. Pelo contexto, parece que eles não estavam ali de coração aberto às palavras do Batista, mas sondando suas ações, pois ele era popular entre o povo e bastante respeitado. Na liturgia desse domingo do Advento, deste segundo domingo do Advento, somos convidadas e convidados a repensar nossas relações, partindo da chegada iminente do Messias. Como sabemos, o tempo do Advento é um tempo de preparação para a festa da encarnação, o nascimento de Jesus, a chegada do Messias prometido, esperado por tantas gerações antes de nós. A primeira leitura nos traz presente que esse novo tempo é tempo de reconciliação, de paz, de justiça, de novas posturas perante antigas relações. O Messias governará o povo com justiça e olhará de modo especial para os desvalidos, os esquecidos, os abandonados. Nele estará o espírito de sabedoria e discernimento. A resposta do Salmo 71 nos diz que nesses dias a justiça florirá, que esse governante julgará segundo a vontade de Deus, voltando o seu olhar para o pobre e infeliz. Nesse tempo, a paz não terá fim. Todos vão se beneficiar e esse rei justo será bendito para sempre. Na segunda leitura, a palavra acolhimento mútuo em Cristo também é repetida. Como o Messias acolheu a humanidade, assim os cristãos, judeus e pagãos, devem acolher-se mutuamente. Não se pode mais viver separados como inimigos judeus e pagãos, pois todos somos um em Cristo. Ele derrubou o muro de separação. E no Evangelho segundo São Mateus, é preciso produzir frutos de conversão. Para acolher esse novo que se aproxima, algumas exigências são necessárias. Arrepender-se, confessar os pecados e mergulhar nas águas. Passar da morte para a vida. Produzir frutos que provem a conversão, a mudança de vida. Não basta somente professar uma fé oficial e não aderir ao Evangelho de maneira radical. João anuncia que aquele que vem é mais forte que ele. João não é o protagonista. Ele é a seta que aponta na direção a ser seguida, indicando os passos a serem dados para uma preparação para esse momento decisivo, que é a chegada do Messias e o seu acolhimento ou rejeição. O Messias está próximo, não podemos perder tempo. Vamos nos ater ao que importa. Devemos, à luz dessas leituras, nos questionar. Estamos prontas para viver um novo tempo de reconciliação e paz? Somos capazes de perdoar nossos inimigos ou aqueles que se fizeram nossos inimigos na caminhada da vida? Podemos estender as nossas mãos e oferecer a mão para esses nossos supostos inimigos para que se levantem? Somos capazes de acolher dentro das nossas comunidades
os diversos grupos que discordam das nossas posições sociais, políticas e religiosas. É urgente mergulharmos no Jordão e nos preparar para acolher o Messias Jesus. Aceitar suas opções pelo perdão, pelos esquecidos, pela promoção da justiça e da paz. Precisamos ser mansas, mas isso não significa ser passiva, mas sim ser justa. Segundo os profetas, o Deus justo é o Deus salvador. Respeitar os outros e se fazer respeitar, apesar das diferenças, buscando sempre o bem comum. Talvez esse seja o verdadeiro acolhimento entre os cristãos e cristãs no nosso país, marcado ultimamente por divisões em todo o território nacional. Ferido por disputas de ideologias sociais e políticas que não têm nenhuma fundamentação evangélica e só visam interesses financeiros de grupos sociais que, não querendo perder seus privilégios conquistados às custas da exploração das riquezas do nosso país e da exploração do trabalho dos mais vulneráveis. Que o tempo do Advento nos prepare profundamente e verdadeiramente para acolher o Messias no nosso coração, nas nossas vidas, nas nossas comunidades, e que o Senhor nos abençoe com um domingo de bastante reflexão e de esperança para esse tempo que se anuncia. Um bom domingo a todas e todos.